Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. No programa de hoje nós vamos falar do preço da arroba do boi, que já passa, vamos dizer aí, 2 passos para frente e 1 passo para trás. É o preço da arroba do boi, vai e volta. Vamos falar do setor produtivo também. Vamos falar do poder de compra do suinocultor paulista frente ao milho e ao farelo de soja, que recuou de outubro para novembro. Vamos conversar sobre resultados para a cadeia da carne e também sobre uma empresa israelense que debate gestão da matocompetição para o setor sucroenergético brasileiro. E você vai ver que a balança comercial brasileira, ela foi mais uma vez superavitária. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado do boi gordo, que quando se imagina que vai embalar, ele dá uma patinada e ameaça cair o preço. Com as negociações perdendo intensidade, o viés positivo do mercado físico do boi gordo arrefeceu e 4 praças monitoradas apresentaram ajustes negativos no preço da arroba do boi: Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará e Tocantins. Lá em São Paulo, a arroba do boi comum caiu para a média de R$ 285, mas com o boi China indo aí para casa de 295 arroba. A média da região se manteve estável em R$ 290. Na Bolsa, na B3, o contrato com vencimento para janeiro fechou o dia cotado em R$ 295,10 arroba. E durante as 2 primeiras semanas de dezembro deste ano, foram exportadas 47,7 mil toneladas de carne bovina in natura, uma média de 6,8 mil toneladas por dia, 8% inferior à média diária registrada em novembro. E quando se compara com a média de embarques diários de dezembro de 2021 e a média de 2022, encontra-se 23,7% superior. Vale lembrar que neste período do ano passado, as exportações para a China ainda estavam limitadas. Se os envios mantiverem esse ritmo durante todo o mês, pode ser registrado um novo recorde mensal para dezembro, que atualmente é de dezembro de 2019, com 148 mil toneladas vendidas para o mercado internacional. Apesar das altas nos preços do suíno vivo no mês de novembro, influenciadas pelo ligeiro aquecimento da demanda na maior parte das praças acompanhadas pelo CPEA, o poder de compra do suinocultor paulista frente ao milho e ao farelo de soja recuou de outubro para novembro, devido às valorizações destes importantes insumos da atividade. Em novembro, o suíno vivo ele foi negociado na média R$ 7,20 na região SP5, que compreende os municípios de Bragança Paulista, Campinas, Piracicaba, São Paulo e Sorocaba. E teve aí uma leve alta de 0,3% em relação a outubro e de 2,8% acima de novembro do ano passado. Em termos nominais, no mercado de milho, segundo a equipe de grãos do CPEA, agricultores priorizam as vendas ao mercado externo e limitaram a disponibilidade do cereal no mercado spot nacional, atentos às valorizações nos portos e à espera de novas altas nos preços. E diante disso, o indicador Exalc BMF Bovespa, lá em Campinas, São Paulo, do milho, registrou média de R$ 84,99 a saca, com 60 quilos em novembro, avanço de 0,6% frente a de outubro e ainda de 0,9% superior a novembro do ano passado, em termos nominais. O farelo de soja foi negociado em Campinas, São Paulo, a média de R$ 2.787 a tonelada em novembro, elevações de 1,8% na comparação mensal e de expressivos
19,2% na anual, em termos nominais. Assim, levando-se em consideração o suíno vivo comercializado na região de São Paulo e os insumos negociados no mercado de lotes da região de Campinas, o suinocultor pôde comprar 5 quilos de milho com a venda de 1 quilo de suíno no mês de novembro. E agora, nós vamos falar de resultados para a cadeia da carne bovina. E para falar sobre esse importante tema, eu vou conversar com Tiago Lossi. O Tiago, ele é zootecnista e sócio-diretor da Lajeado Biotecnologia e Pecuária. Tiago Lossi, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E eu tenho certeza que esse tema é um tema muito importante para o pessoal aí da bovinocultura de corte. Tudo bem? Bom dia, Antônio. Tudo bem por aqui, graças a Deus. Espero que estejam todos bem por aí. Então tá bom. Um tema bastante importante. Aqui está tudo bem, Tiago. Eu gostaria o seguinte, me dá assim uma visão por alto do que é a Lajeado Biotecnologia e Pecuária. A Lajeado é uma empresa de prestação de serviço e assistência técnica, né? Composta por zootecnistas e veterinários que atuam no setor de pecuária de corte e leite, com ênfase em reprodução assistida, biotecnologias, né? Também trabalhamos na parte de gestão, nutrição e temos uma linha comercial. Estamos situados aqui numa sede no sudoeste de Goiás, em Mineiros, mas a gente tem atuação em amplo no estado como um todo e também no país como um todo. Atuamos aí em 7 estados, basicamente, frequentemente aí. Bom, Tiago, a gente observa, inclusive eu falei agora há pouco em uma das informações, que o preço da arroba do boi é aquele que todo mundo quer, todo pecuarista pensa só no preço da arroba do boi. Só que, às vezes, você tem um preço lá de, um exemplo, R$300 arroba, R$350, e às vezes não cobre os custos daquele pecuarista, porque o problema não é o preço, o problema é como fazer o boi e ter um resultado positivo. Nem sempre o preço da arroba é aquele que cobre os seus custos e dá um resultado positivo, né? Então precisa andar muito dentro da pecuária, principalmente hoje, para ter um resultado bom, né? Exatamente, né? A gente trabalha bastante essa linha nas propriedades e a gente acredita que a gestão dos custos é a alma do negócio. O planejamento da atividade como um todo vai trazer segurança nos resultados. A tomada de decisão da utilização de tecnologias, isso vai impactar no custo de produção, que ele vem se elevando, né? Não só na pecuária, mas em todos os setores. Então, olhar para custo é a base de qualquer negócio para você direcionar e saber para onde você vai conduzir seu negócio propriamente dito. Ô, Tiago, é claro que a parte técnica da pecuária ou de qualquer atividade que a gente tenha e faça, ela é altamente importante. Tanto é que a gente busca, através da tecnologia, números melhores para a nossa propriedade ou para qualquer atividade. Mas eu acho que o mais fundamental, em primeiro lugar, vem a gestão, que é justamente aquela, é o ponto crucial, é o que falta para o setor dar uma deslanchada, né? Exatamente, porque a utilização da tecnologia geralmente ela é associada com o aumento do custo de produção, né? Então a gente costuma dizer, qualquer tecnologia dentro do sistema ele vai aumentar custo. Então você tem que usar desde que ela traga retorno e de maneira planejada para que você tenha sucesso, né? Então é o que a gente prega no dia a dia e acompanha nas fazendas, né? Você deve usar uma tecnologia desde que realmente seja necessário e caiba no seu sistema de produção e vai trazer sucesso. Mesmo na pecuária de corte, momentos como nós estamos vivendo hoje, quando você faz um confinamento, por exemplo, esse confinamento hoje, quando você tem aí uns 10% de lucro em cima do confinamento, é um número muito legal. Desde que você tenha tudo na ponta do lápis. Assim como o leite, a cadeia leiteira também, ela é lucrativa, mas quando você entra dentro de uma propriedade e faz aquela radiografia, aquele levantamento, você vê que a gestão está comendo o lucro do pecuarista, né? Ou a falta de gestão, né?
Exato. Assim, a gente está vendo o estreitamento de margem, principalmente na terminação, utilizando grandes quantidades de concentrado, onde se destaca o confinamento convencional, né? Mas o confinamento é uma ferramenta de alívio de lotação, ajuste de fluxo de caixa da fazenda. Às vezes, assim, mesmo com a margem um pouco mais estreita, é difícil a gente abandonar, pensando em nossas condições de um sistema de Brasil Central, onde a gente tem uma estação de seca bem definida e a gente precisa realizar ajuste de lotação, né? Então, é difícil realmente, a gente vem de 3 anos seguidos aí com a conta bem apertada, mas a fazenda deve olhar como o produtor como um gestor realmente, e pensar, se eu tirar o confinamento do meu sistema, quanto que isso vai impactar? Não só pelo caixa, mas também o contexto, né? O alívio de lotação. Eu posso comercializar meus animais antes da entrada do confinamento. Então, isso tudo vem da gestão, da oportunidade de negócio que você tem num boi magro, por exemplo, falando do confinamento propriamente dito, ou de você continuar e levar ele à terminação e vender para o frigorífico. Então, é o que a gente sempre olha no dia a dia. Eu acho que a gestão é o pontapé inicial para começar o jogo da produção e da produtividade. Bom, eu conversei com o Tiago Lossi, ele é zootecnista, sócio-diretor da Lajeado Biotecnologia e Pecuária, com sede lá em Jataí, e é uma empresa aí já muito conhecida e que faz um trabalho de consultoria, de assessoramento, tanto na pecuária de corte quanto na pecuária de leite. Tiago Lossi, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu acho que é uma conversa muito legal e eu sei que vocês têm muita coisa que a gente poderia trazer aqui para o nosso programa Agronegócio. Vamos estreitar esse contato para você estar mais vezes aqui no nosso programa, ok? Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Estou à disposição de vocês aí. Bom dia. Valeu. Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar da balança comercial brasileira, que mais uma vez foi superavitária. Vamos ver como anda o mercado de farelo de soja e eu vou conversar sobre uma empresa israelense que debate gestão da matocompetição para o setor sucroenergético brasileiro. Nós voltamos já, é um minuto só. Oi, gente, olha, a coisa não está muito boa, principalmente lá na Vila Adélia, muito entulho em local proibido. Essa é a realidade aí do seu bairro, olha só a sujeira. É o lixo, é jogado tudo, tá misturado, não pode ser assim. Denuncie aqui no 985-19-7000. Isso aí, claro, é porta para diversas doenças, principalmente dengue e chikungunya. Vamos cobrar fiscalização ao vivo aqui no JMD 11h30. Ai, gente, eu pensava que esse negócio de tecnologia não era pra mim. Eu achava muito difícil. Hoje, faço compras e até monitoro meu condomínio pelo app da portaria remota Tecnoseg. Domingo às 9 horas da manhã, você tem encontro marcado aqui na TV Serra Dourada com o maior realizador de sonhos do Brasil, Real Cap, realizando sonhos, mudando vidas. Real Cap, a marca da sorte. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, início. Não. Precisou? É Safra! Diversão, belos lances, golaços e muita informação. Eu tô curioso, hein? Vamos curtir junto? Tem SBT Esportes. Na tela do SBT. Agronegócio.
Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação 3928 4020. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar do mercado, nós vamos falar da balança comercial que mais uma vez foi superavitária. A balança comercial brasileira acumulou um superávit de 2,3 bilhões de dólares. E isso agora, em dezembro, nessas 2 semanas. E representando aí uma alta de 90,9% em relação ao mesmo período do ano passado. A corrente de comércio, até a segunda semana deste mês, alcançou 15,7 bilhões de dólares. Uma elevação de 15,7% em relação ao igual período de dezembro do ano passado. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX, que pertence ao Ministério da Economia, e revelam crescimento de quase 22% nas exportações, que somaram aí 9 bilhões de dólares no período, um aumento de 8,3% nas importações, que totalizaram 6,7 bi. Os índices de variações percentuais, eles consideram o critério de média diária das operações no acumulado do ano até a segunda semana de dezembro. O superávit chegou aí na casa de quase 60 bilhões de dólares, uma alta de 3,7% na comparação com o período de janeiro a dezembro do ano passado, pela média diária. Agora, a corrente de comércio, a movimentação, aumentou em 22,3%, atingindo aí 574 bilhões de dólares, com 317 bilhões de dólares em exportações, também um crescimento de 20%, e 257 bilhões de dólares em importações, que também teve um crescimento de quase 25%. E agora vamos falar sobre o mercado do farelo de soja. Os preços do farelo de soja subiram no Brasil ao longo da semana passada, segundo pesquisadores do CPEA. Os valores foram impulsionados pela firme demanda externa e, sobretudo, por preocupações relacionadas à oferta desse derivado na safra 22-23, lá na Argentina, conforme os dados do boletim informativo do CPEA. Ressalta-se que as condições climáticas muito quente e seco dificultaram a semeadura da oleaginosa lá na Argentina, que é o maior exportador mundial de derivados de soja, o que tem deslocado a demanda externa por farelo ao Brasil e aos Estados Unidos. De acordo com dados da SECEX, na parcial do ano, de janeiro a novembro, o Brasil exportou volume de quase 20 milhões de toneladas de farelo de soja, 24% acima do embarcado em igual período do ano passado. E agora eu vou conversar com Lucas Geraldini. O Lucas, ele é agrônomo, diretor de marketing da Taranis Brasil. E nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar de uma empresa israelense que debate gestão da Mato Competição para o setor sucroenergético brasileiro. Lucas Geraldini, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema muito interessante. Está tudo bem, Lucas? Tudo certo. Muito obrigado pela oportunidade. Isso é uma honra tê-lo aqui no nosso programa para falar que eu acho que é até uma novidade, né? Quando a gente fala em mato competição, um tema que muito pouca gente usa, mas que é fundamental para não só para a cana, mas para todas as culturas também. Lucas, em primeiro lugar, me fala um pouquinho sobre a Taranis. Quem é a Taranis? Legal. A Taranis é uma empresa, como você falou, de origem israelense, tá? É uma empresa de tecnologia, né? Então a gente desenvolve uma ferramenta que a gente chama de monitoramento de precisão, né? Monitoramento de alta precisão, onde a gente emprega aviões e drones para monitorar a área, então ir até a área, coletar imagens da área, né? Que são posteriormente processadas com inteligência artificial, baseado em visão computacional, para gerar diagnósticos sobre o que está acontecendo naquela área. Então, a gente desenvolve esse serviço de monitoramento aqui no Brasil, e uma das principais
culturas que a gente está trabalhando é a cultura da cana-de-açúcar, especificamente na parte de gestão de mato competição, como a gente está colocando aqui, né, que é exatamente identificar as ervas daninhas para que se possa manejar, é uma das expertises do nosso trabalho. Bom, vocês estão voltados mais para o setor da cana. Nós temos aí São Paulo, o maior produtor, temos Goiás também aí na rabeira, já é segundo lugar, com uma área muito grande. Enfim, basicamente quase que no Brasil todo se planta cana. E é uma área que necessita de uma série de cuidados. Só para tentar entender, suponhamos que eu tenha uma área com cana e eu estou tendo problema de competição com erva daninha. E a gente sabe que, dependendo do porte da cana, você nem vê a erva daninha ali porque ela tampa, mas ela está ali competindo com a cana e me dando prejuízo. Aí eu contrato o serviço da Taranis. Vocês vão lá na minha área, sobrevoam, tem fotografia de satélite também, usa drone, e aí vocês me entregam uma radiografia e falam, aqui você tem que fazer isso, isso, isso e isso. É assim que funciona? É basicamente assim que funciona. Você descreveu muito bem. Acho que quando a gente pensa, principalmente na cultura de cana-de-açúcar, né, a gente está falando de uma cultura que cresce muito, ou seja, fica muito complicado de caminhar por entre ela, né, durante o seu ciclo, e também que é muito extensa, né? Normalmente a gente está falando de áreas bastante grandes de cultivo, então é muito complicado você fazer esse trabalho manualmente, né? Muito inviável você percorrer todos esses hectares manualmente, não é muito eficiente e em alguns momentos chega a ser até impossível caminhar no meio da cana tão facilmente. Então, o fato de a gente conseguir sobrevoar com muita velocidade, de uma maneira muito abrangente, né? Ou seja, indo a cada cantinho dos talhões, né? Faz com que a gente consiga levantar uma informação muito precisa sobre o que está acontecendo, né? A gente pode fazer isso em vários momentos do cultivo durante o ano, para que você vá tendo uma espécie de diagnóstico ao longo do ano do que está acontecendo com a infestação de daninhas, né, dentro da sua área, e para que você consiga direcionar medidas de gestão disso, ou de manejo desses problemas, né? Quando a gente está falando de gestão da mato competição, o principal você precisa saber quais são as ervas daninhas que tem lá, ou seja, qual é a flora que você tem, quais são as espécies de erva daninha que tem lá, e qual que é o nível de infestação de cada uma delas, para que você saiba exatamente que tipo de manejo você vai alocar, né? Então, quando a gente pensa no manejo químico, né, manejo com herbicidas, saber o alvo que você está vamos dizer assim, combatendo é chave para você ter sucesso nesse controle, né? E saber usar o produto certo, a dose certa, enfim. Então, acho que é nesse aspecto que a gente entra fazendo esse levantamento preciso com dados, então um banco de dados sobre o que está acontecendo em cada hectare de cada talhão. Porque quando a gente imagina uma lavoura de cana, quando ela passa aí de 1,5 m, por exemplo, já começa a ficar difícil de você não só andar, mas como enxergar o que tem lá dentro, né? E com esses equipamentos, com essa evolução tecnológica da Taranis, por exemplo, dá para enxergar tranquilamente, então, o que está se passando lá entre as linhas da cana. Por incrível que pareça, a precisão, a resolução da nossa imagem é tanta que a gente consegue sim ver muita coisa que está acontecendo lá. É lógico que se você fizer isso em diversos momentos durante o ano, você vai ter uma noção muito mais completa sobre o que está acontecendo durante o ano. Mas sim, é possível voar, por exemplo, numa cana que está prestes a ser colhida e entender quais são as ervas daninhas que competiram com aquela cana até aquele momento. Porque elas competiram, elas provavelmente vão estar grandes o suficiente até para estarem, vamos dizer assim, na mesmo porte que a cana ou entremeado na cana. Então, é possível sim visualizar e fazer um diagnóstico de qual que é a pressão de infestação de ervas daninhas naquele momento. Pois é, esse tipo de prestação de serviço que vocês estão fazendo da Taranis é uma prestação de serviço que diminui, vamos dizer, ele consegue baixar o custo de produção da cana, porque é muito comum, a gente não tem a noção da quantidade e da variedade de erva daninha que tem ali. Então, o que você faz? Você joga produto, vamos dizer, adoidado para tentar salvar o máximo possível de cana. E assim acontece também na soja, no milho, né?
Quer dizer, e você tendo uma fotografia na mão, talhão tal, tem 80% dessa erva daninha, 20% daquela, e o local onde elas estão. Porque tem isso também. Né? Exatamente. Exatamente. A ideia é você conseguir fazer um manejo racional e, com isso, né, otimizar o teu investimento e o teu retorno sobre cada hectare. Se você sabe exatamente qual é o problema, você usa exatamente só o que é necessário para corrigir aquele problema e potencialmente, sim, você consegue também melhorar o seu custo de produção. Ou seja, você não vai pegar o seu investimento... produto fora. Você não vai pegar o seu investimento em herbicida e colocar ele onde você não precisa, e onde você realmente precisa, você vai fazer esse investimento e consequentemente, sua produtividade vai ser melhor também. Então, a ideia no longo prazo é você fazendo o manejo correto, você diminui a pressão de erva daninha e você permite que o canavial expresse o máximo do seu potencial produtivo. Então, às vezes, a gente está olhando para o custo por hectare aplicado, né? E pode ser que ele até fique igual, mas de repente o reais por tonelada de cana produzida que esse herbicida, né, esse investimento em herbicida vai significar, vai melhorar, vai ficar mais barato, porque você está falando, na verdade, de uma área que produziu mais, expressou mais produtividade, porque teve menos competição. Verdade. Lucas, só para finalizar, a Taranis também presta serviço com drones, por exemplo, para pulverização ou não? Não, a gente não faz a pulverização, né? A expertise da Taranis é ir até a área, seja com drones ou com avião tripulado, e fazer a parte de diagnóstico. Fazer, né? A leitura. Então a gente não trabalha na parte de pulverização, mas, enfim, é possível, a partir dos nossos dados, também usar essas informações para pulverização. E vocês atendem o Brasil inteiro? A gente atende o Brasil inteiro, principalmente aqui no Centro-Sul, onde está a maior concentração de cana no Brasil. A gente tem uma operação estruturada para atender boa parte da região Centro-Sul, onde existe cana-de-açúcar, e a gente tem a possibilidade de expandir isso mediante a demanda, né? A oportunização de demanda. Tá certo. Tá ok. Bom, eu conversei com o Lucas Geraldini. O Lucas, ele é agrônomo, diretor de marketing da Taranis, uma empresa israelense, que está fazendo, vamos dizer assim, para tentar entender, um mapeamento, principalmente na cultura da cana, na identificação de ervas daninhas. Lucas Geraldini, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu gostaria de trazer mais vezes você aqui para a gente bater mais um papo. É muito interessante essa conversa. E isso essa tecnologia é uma tecnologia que veio para ficar. Não tem volta. Ok? Sem dúvida. Sem dúvida. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço, Lucas. Fica à disposição. Um abraço e bom dia. Bom dia. Até mais. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e tempestades. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Hoje às 11h30, Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.